A XP Consultoria descobriu numa pesquisa o que você, telespectador ou ouvinte, já sabe. Quando o assunto é credibilidade, rádio e televisão são um antídoto contra as fake news, as notícias verdadeiras. Como é que o presidente da Caert verbaliza isso em termos de mercado? Quer dizer, os veículos da chamada imprensa tradicional, profissional, são ainda as referências para o consumidor. Roberto, muito boa tarde, muito bom dia, boa tarde aos internautas do Making Off, uma oportunidade muito rica. A XP tem tomado a iniciativa, já há 2 anos atrás, de sistematicamente, com o Instituto de Alta Credibilidade e Relevância Nacional, buscar pesquisas que sirvam de balizador para a sociedade econômica, política, entender quais os cenários em função daquilo que vem acontecendo no Brasil quase semanalmente. E resolveram trazer essa pergunta, que traz uma verdade, uma realidade daquilo que nós temos consciência, né? A gente entende que, primeiro, quero fazer uma meia-culpa aqui, a imprensa vive hoje momentos de questionamento, né? Um apontamento. Porque é claro que o novo cidadão brasileiro, ele entende que os serviços prestados por instituições precisam ser realinhados. E a imprensa não seria diferente, e nem a própria mídia. Então, primeiro é que a gente tem que entender que é um novo momento, com uma evolução das coisas, né? E a gente precisa se reposicionar, fazendo um pouco da meia-culpa, para poder melhorar o seu papel de relacionamento, de integração, de serviços prestados, e com isso até mesmo crescer. Então, quando a XP traz uma avaliação de que as empresas de comunicação, que são, como você disse, a mídia profissional, que tem lá endereço, tem lá o curador, tem lá o papel de buscar notícia, né, e de levar a notícia. E é muito importante dizer o que nós temos como propósito: levar informação que façam a transformação das pessoas no seu dia a dia, que elas decidam o que fazer, por quê e como com aquela informação. Então é de alta relevância e de alto valor e de alta responsabilidade. Então, trazer essa coisa XP, que diz 64% de verdade absoluta do que eles escutam nos rádios e 61% de verdade absoluta o que escutam na televisão. E em contrapartida, falando com relação às ferramentas da rede social, né? E queria até fazer uma colocação antes, para não polemizar isso, que eu acho que é muito importante a gente ir conversando sobre isso, né, Roberto? A rede social, ela não é um veículo. A rede social é um meio. Eu até brinco que quando a gente era garoto, onde é que estava a rede social? Onde a gente ia para a esquina se reunir. Estava lá 20 garotos e conversavam sobre tudo, contavam piada, um brincava com o outro, falava do outro cada esquina, onde é que vai ser a festa, e aí vinham para a sua casa. Hoje são 1 bilhão de pessoas que estão, vamos dizer, o tempo inteiro na esquina, conversando uma com as outras. Então, a rede social, o advento da internet, da mobilidade, do smartphone, né, como plataforma, e as ferramentas de rede social transformou a relação entre das pessoas. Mas a rede social não é para se informar. A rede social é para se comunicar. Sim. E esse é o propósito dela, né? O grande erro que eu acho que a gente tem, porque eu falo da minha culpa, é que a mídia vem deixando um pouco a desejar no aspecto de prestar um serviço melhor de informação. Deixamos a desejar de informar melhor, mais profundamente, mais, vamos dizer assim, abertamente as coisas, né? E eu acho que essa é a grande minha provocação. E aí a rede social conquistou um espaço da falta do que eventualmente nós deixamos de oferecer. Mas a rede social, ela tem o propósito das pessoas ir lá se comunicarem. E aí, como diz, né, quando coloca 70% não confia, 71%, do que está lá na rede social, né? Por quê? Porque, repito, lá como é um processo que não tem dono e não tem propósito, não tem curadoria, né, e nem responsabilidade de consequências, cada um usa para o seu interesse, seja de informar ou desinformar. Mas, ao mesmo tempo, as redes sociais também são boas alavancas, bons trampolins para a mídia profissional, né? Mas é isso que você... trafegar justamente lá. Você está perfeito. Porque, repito, o meio internet, a plataforma smart, que é a mobilidade, que tem acesso a milhares de pessoas em qualquer lugar, e a plataforma do serviço, do aplicativo, rede social, é fundamental para o nosso negócio. E todos nós usamos de forma bastante ávida e profissional. Então, ela é uma ferramenta poderosíssima para o quê? Se comunicar. Como nós temos a informação, a gente acaba mandando também os nossos links, etc, etc. O que as pessoas têm que entender, que aí depende muito da gente, né? Você e todos nós, de fazer um aculturamento. O brasileiro é o país, ou o povo, mais consumidor de internet e de rede social do mundo.
né, do mundo. E é o povo mais frenético de compartilhamento do mundo. Então, e o Brasil vivia, ainda vive, um conflito de inseguranças, de ideologia, de razões e de conceitos, de preconceitos, de desentendimentos e de alinhamento. Então é natural que tenha essa questão toda difícil que na rede social trafega, né? Mas qual é a nossa missão? Quer dizer, cada vez mais alinhar cada um com o seu propósito, cada vez mais levar a questão do fake news para que as pessoas entendam que lá tem realmente que checar. E engraçado porque as pesquisas mostram muito, né? A questão de que os grupos que mais compartilham fake news são grupos familiares de pessoas mais velhas. Porque elas são influenciadas e não checam, não sei o que, e já vão compartilhando, etc. As pesquisas mostram isso. Então, nós precisamos, vamos dizer assim, nos ensinar, como povo brasileiro, né, o consumidor dessa ferramenta, de uma forma, vamos dizer assim, mais ordenada, mais ordeira, mais construtiva, mais positiva, com o seu propósito, como o americano faz, como os europeus fazem, né? Então, acho que esse é o grande desafio. Sem desmerecer, pelo contrário. Tem uma outra transposição, porque hoje, quando a gente fala de rádio, de TV, a gente está falando de uma linguagem de comunicação que é direta. Mas agora ela está se especializando em buscar o feedback automático. Em compensação, as redes sociais podem dar isso sem a credibilidade da qualidade. Como é que faz essa interface? Quer dizer, você tem um conteúdo de qualidade, com curadoria, aprimorado, com profissionais, e do outro lado você tem um meio que permite a interação, que é interessante para os veículos de comunicação. Veja bem, hoje uma realidade para todos nós, tá muito, a gente tinha antigamente, você conhece muito bem isso, a gente chega de manhã assim, na redação e diz, o pauteiro, qual é a pauta do dia? E ele vai descobrir lá o que ele decidiu que é relevante para ir lá na cobertura. E era uma coisa muito limitada, muito, também permite dizer Era assim. a ditadura da redação. Sem dúvida, sem dúvida. E aí aquela história de você dizer, imparcialidade. A parcialidade está na escolha da fonte. Olha, eu escolho que a minha pauta vai ser entrevistada por aquela pessoa como fonte. Eu estou exercendo uma parcialidade legítima, né? Então, quando você fala dessa questão da rede social, nós entendemos e usamos ela de uma forma extremamente seguinte. Nós não precisamos mais de uma parte do nosso conteúdo que vamos servir e buscar, ele já está lá. Quer dizer, já está circulando na comunidade, no dia a dia, na cidade, o assunto do dia. Uma parte dele está comunicando. Vamos buscar na rede social esse assunto que já é relevante e vamos buscar aquela audiência da rede social que já estão todos eles interessados. O que cabe a nós? Trazer esse assunto e elaborar melhor, aprofundar melhor, levar para o telespectador, para o ouvinte, uma outra tipo de informação que interessa ele ligar a televisão ou o rádio para escutar sobre aquele assunto que ele já ouviu falar. Como agora, nós estamos no dia de hoje, né, com a prisão do Temer, né? Quando houve no WhatsApp, todas as pessoas que eu falei hoje ficaram em dúvida, porque podia ser fake news e não tiveram a segurança. Foi num portal digital de veículos profissionais, não, realmente foi preso. E o que acontece hoje? As televisões e os jornais, e o dia todo e amanhã, estão dando toda uma outra cobertura, o avião chegando, não sei o que, para onde ele foi, quem que recebeu, os procuradores falando, a Polícia Federal dando toda a informação do porquê que prenderam, qual é o processo e por diante. Então, aí que entra aquilo que você falou da rede social complementar. Então, ela é extremamente valiosa, porque ela trouxe para nós a possibilidade de nós termos essa capacidade de nos aderirmos imediatamente ao assunto do dia, sem aquilo que nós temos que descobrir pelo feeling, né? Daquilo que é o assunto do dia. Então, é uma ferramenta valiosíssima para nós. O que nós temos que entender com humildade é utilizá-la, né? E buscar esse conteúdo que está lá e buscar essa audiência que tem interesse nesse conteúdo. E é um ciclo virtuoso. Mas como presidente da ACAER, que é uma entidade que congrega emissoras de rádio e televisão em Santa Catarina, veículos mais tradicionais, mas também essa questão da mídia profissional, como é que faz hoje para contrapor muita informação que tem nas redes sociais ou em outros meios com o padrão de qualidade que o rádio e a TV sempre trouxeram? Que esse é um diferencial também. Além do conteúdo, o padrão de qualidade. Porque hoje você liga uma televisão em alta definição, é diferente muitas vezes daquela digitalização, daquele rabisco. Mas você toca num assunto muito interessante, que é a quebra de paradigmas, né? Nós erramos muito e perdemos 10 anos de time por entender que não podíamos colocar na tela, por exemplo, televisão, imagem de Face ou de WhatsApp de pessoas que tinham informações relevantes. Sim. E estava lá o vídeo. Não, eu tenho que mandar o meu
o meu repórter. E até aconteceu um episódio que teve aquele helicóptero que foi assaltado, contando um pouco agora de Rick, me permita aqui. Foi assaltado ali, raptado, né? Ali no Beto Carreiro e caiu em Joinville. E nós fomos lá, nossa equipe foi lá, quando eu vi no jornal, estava foto horrorosa. O fogo já tinha apagado. Mas por quê? Não, porque nós tínhamos que tirar o nosso... Não tinha que ter o nosso fotógrafo. Tinha milhares de fotografias, muito espetaculares, claro, e nós não usamos. Então, quer dizer, aí que você vai ter dificuldade de existência com o teu veículo profissional tradicional, se você não tiver essa dinâmica de utilidade. Então, isso já caiu por terra. Né? Nós temos condições, até porque o telespectador, como ele está habituado, ele não tem nenhum constrangimento de ver num jornal de cobertura nacional, né, uma telinha de um vídeo, o que ele quer é informação. O que ele quer é estar bem informado, o que ele quer é saber o que está acontecendo para poder fazer melhor a sua vida, né? E se nós não dermos isso para ele, ele vai buscar de outra forma. Então, felizmente, isso já se quebrou esse paradigma, quem melhor usa ou mais usa vai ter mais audiência. E, Roberto, uma coisa que é importante, eu dizia sempre muito o seguinte, quanto mais se consome informação, né, o Steve Jobs olhou, conseguiu enxergar essa beleza de que o telefone celular virou a extensão do braço, né? As pessoas andam com o telefone na mão, né? A nova geração... Dá para fazer ligação com ele. Colocou muito bem. Então, nesse aspecto, a gente tem a necessidade de estar extremamente atento a isso e prestando serviço. E aí, quando fala o consumo de informação aumentou, mas nem por isso baixou a audiência. Né? Quer dizer, você olha as pesquisas de rádio e de televisão, você teve lá uma perda de ligados de 5% de televisão, vamos dizer assim, né? Mas as audiências continuam enormes, é o veículo TV e depois rádio que mais penetra, e eu tenho colocado um exercício lá, me permito dizer na RIC, mas é para todos nós, né? De que a gente precisa alinhar. Eu entendo que existe uma margem do rio, uma outra margem, aqui está o ontem que já morreu, sim, e aqui está o futuro que é maravilhoso, aqui Oceano Azul. E tem uma margem que talvez está ficando mais largo. Aqueles que já estão pulando na água, como aquele desenho animado que tem lá os crocodilos, que você vai pulando em cima do crocodilo, consegue chegar lá, porque está no meio. Aquele que demorou, a margem vai ficar maior, os crocodilos vão embora, vai afundar, vai morrer. Então é pular para aquela... E quando eu digo isso é o seguinte, as pessoas dizem, eu preciso veicular minha plana num canal. TV é um canal, rádio é um canal, jornal é um canal. Meio impresso, meio radiofônico, meio televisivo, mas é um canal. Bom, mas eu preciso ter seguidores. Bom, qual é o veículo de comunicação em Santa Catarina, por exemplo, que consegue, com um break comercial, alcançar 1,5 milhão de seguidores? Não existe. Então, a gente fala que é audiência, que é o share, que é o índice de participação. E tudo isso não é compreendido, né? Porque isso tudo vamos dizer, não é tangível. Mas quando você fala, eu penetro em 500 mil de pessoas nesse programa, é tangível, né? Tem esse perfil de público, etc. E aí, quando eu tenho seguidores. Quando você fala para a rádio, para a televisão, diz assim, eu tenho que impulsionar a minha marca, né? O break comercial e o merchan e etc. é impulsionar a marca. Sim. Não, eu preciso conversar com influenciadores. Você é um influenciador, mas o apresentador de televisão também é. Mas nós chamamos de apresentador, de comunicador. Mas agora o nome é influenciador. Sim. Então, eu repito, nós temos que estar no meio desta margem, né, lá nesse rio, para pular mudando o perfil de como se colocar no mercado, que é uma nova realidade. E se nós continuarmos falando televisão, índice de audiência, etc., nós vamos com certeza morrer ou fracassar. Então, esse é o grande desafio, quebrar os paradigmas, nos colocar de outra forma e mostrar que nós somos relevantes, temos as maiores audiências, os maiores, né, seguidores ou volumes e ter preços competitivos. E eu tenho uma coisa que eu falo para o nosso pessoal, aí me permite falar como o Rick aqui, mas é uma mensagem para todos. Quer dizer, as maiores empresas de comunicação do mundo hoje são Facebook e Google, não são? Exatamente. Ninguém sabe disso. Para eles, cliente de R$100 é espetacular. E nós achamos que não, cliente de R$100 é cliente que tem que estar no Face, né? Porque eles só estavam no Face. Aí quando o Face e o Google foram buscar os clientes de 1 milhão, aí o negócio começou a apertar. Quer dizer, nós temos que buscar o cliente de R$100 também. Agora, mudando formatos, mudando formas, oferecendo produtos. Então, esse é o grande desafio. Então, eu vejo o momento assim, da comunicação que já mudou, dessa nova realidade, desse novo Brasil, de certa forma, como um momento extremamente rico, fértil e cheio de oportunidades. Agora, cabe a gente se realinhar e demanda trabalhar muito. A gente vai ter que trabalhar muito para entender esse contexto, botar em prática e peregrinar.
nós temos que visitar os clientes, as pessoas, conversar, a liderança, mostrar isso tudo e, de certa forma, a gente conseguir cada vez mais mostrando que nós estamos inseridos nesse novo mundo e nesse futuro. E muito bem. Então, o que se projeta depois de pular os jacarés lá para a margem do futuro é uma nova realidade, porque você tem TV de alta definição, Sim. você tem as emissoras AM migrando para o FM, FM. a telefonia, por sua vez, com uma margem muito maior, com uma banda muito maior, Sim. usando os canais de amplitude Sim. modulada. Sim. Então, aquilo que se preconizava lá, que o Nicolas Negromonte falava, convergência digital, já chegou e já está lá na frente. Sem dúvida, quem na verdade não estiver fazendo isso ou não está, não existe mais não fazer. O que existe é que tão dinâmico, todo mundo sabia, tão dinâmico, tão a gente fala assim, nossa, eu tenho aqui em Florianópolis um grande parque tecnológico de startups. No Porto, no Portugal, tem um enorme, no mundo inteiro, em cada cidade, tem milhares de pessoas discutindo milhares de ferramentas. E milhares dessas são lançadas e milhares dão certo, são necessárias, né? Então, é muito rápido. Então, cabe a gente também ser muito rápido, né? E aquilo que não serve, dispensar, aquilo que não serve, descarregar e buscar o novo, não ter preconceito, botar em prática, se errar, corrige, se errar, deixa de fazer, se errar, pede desculpa, né? E vai construindo o futuro. Então, eu diria assim que a gente está muito, a Caerte como um todo, os radiodifusores como um todo, entendem esse papel, estão todos muito tranquilos, muito, vamos dizer assim, quando eu falo tranquilos, muito alinhados, né? Sabendo que demanda ter uma outra postura com o seu negócio, com o seu produto, com a sua relação com o mercado, que demanda outro tipo de agilidade, outro tipo de forma de ser e de fazer. E eu vejo pelos números de audiência e pelos números agora mais do que nunca, e quando você fala 64, 61 do XP, me permito dizer com toda humildade, tem uma opção de melhorar. Eu acho que nós tínhamos que estar com índice de 80%. Não estamos com 80% porque tem um pouco daquilo que nós também tivemos um pouco de falha, né? Desgaste, né? Isso. E nós precisamos recuperar isso, e aí que nós estamos aí, como a Caerte, uma entidade que você sabe muito bem, Roberto, é modelo no Brasil, tem estrutura, tem capacidade, estamos fazendo um trabalho enorme agora que está sendo liderado pelo Carlos Amaral e pelo Mário Neves. O Mário Neves começou e agora está dividindo com o Carlos Amaral, que é um trabalho de a gente poder buscar todo esse tipo de informação palpavelmente e trabalhar no processo de levar esse posicionamento para o mercado e para os nossos companheiros radiodifusores, para os nossos funcionários e, claro, como eu disse, sair, vamos dizer assim, como dizia antigamente, né? Sair visitando, sair viajando, sair andando, né? E cada vez mais alinhar esse momento e colher resultados. Para a gente encerrar, durante a campanha eleitoral, a Caerte lançou uma campanha muito inteligente, que era que a fake news não podia fazer a gente pagar o pato. Né? Sim, sim. Vai haver outra iniciativa nesse contexto ou esse trabalho de fake news é um trabalho diário que ultrapassa até mesmo qualquer posicionamento? Você tocou nas duas questões. Nós temos que fazer sempre isso e é um trabalho diário também de todos, né? Porque o brasileiro precisa ter uma postura diferente, né? E aí, claro, nós precisamos cada vez mais falar assim, porque é natural, se você não fala o tempo inteiro que aquilo é que nem a Coca-Cola, é que nem a Red Bull. Quer dizer, por que está o tempo inteiro falando, anunciando, se comunicando? Porque o avião está a 10 mil metros, se não fizer, ele vai cair a 0 metros, né? Então, falar sobre isso é continuamente, né? Até a gente consolidar essa percepção e as pessoas poderem perceber, né, e entender que tem um pequeno nicho de má fé, porque tem na rede social muito contexto de má fé. Lá na rede social a gente percebe que o movimento de desconstruir é muito forte. O movimento de deconstruir, ninguém repercute coisa boa na rede social. Percute, ninguém inaugurou uma loja, não repercute, só no seu grupinho. Não se repercute espontaneamente de forma progressão geométrica, né? Mas uma coisa ruim, sim. Então, aí que a empresa, teve um caso que aconteceu com a FG, que todo mundo sabe, que foi aquela imagem no WhatsApp, que aquela balançando. Bom, aquilo trouxe um prejuízo enorme para a FG e para todas as outras empresas que vendem prédios altos. Enquanto não houve uma matéria, e foi feita a nível nacional por uma empresa de comunicação e televisão, que explicou que aquilo não era uma realidade, né, normal e dos engenheiros e tal, parou na rede social e voltou a confiança do comprar prédios de 80 andares, né, ou 70 ou 60, né? Então aí que entra o vídeo tradicional para dar o contraponto, para validar e ter valor. E aí tem a grande pergunta, que já se mostrou, né? Agradeço aqui estar podendo, né, esse espaço, mas assim, qual a razão de uma empresa séria, que tem uma marca valiosíssima e tem muito a perder,
anunciar numa área digital que ele não tem controle do qual é o conteúdo que está lá dentro. Se é do bem ou do mal, se tem credibilidade ou não, etc. Então, nos veículos profissionais, você sabe onde está pondo a tua marca, sabe quantas pessoas vão assistir, sabe que tem um conteúdo que aquele que está do outro lado lá tem plena certeza que é uma verdade. E isso tem valor para quem está anunciando. Não só o valor de quantas pessoas está penetrando, mas estou do lado de quem. Né? Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu também a lidar com isso. Bom, nós agradecemos aqui a entrevista do presidente da CAED, Marcelo Petrelli, e até lembrar, né, que o pessoal aquele da esquina, que marcava o encontro, usa até o smartphone, mas não abandonou nem o rádio, nem a televisão. É isso aí, Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Roberto. Obrigado a todos.